Olá pessoal, essa aqui é a segunda parte da nossa solução de equações diferenciais utilizando a transformada de Laplace. Agora nós vamos encontrar a inversa da transformada de Laplace utilizando o método das frações parciais. Então, para encontrar as raízes do polinômio de terceiro grau do denominador, que nós temos aqui, lembrem que essa foi uma pendência aí do primeiro vídeo, nós vamos utilizar o método do termo livre. Existem vários métodos para encontrar as raízes de um polinômio, mas nesse aqui nós vamos usar o método do termo livre. Qual que é o método do termo livre? Nós vamos pegar o termo que não está sendo multiplicado por S, e esse termo nós vamos buscar valores que podem dividi-lo e dar uma divisão exata. No caso 2, nós podemos ou dividir por 1 ou dividir por 2, para termos uma divisão exata. Então nós vamos testar os valores tanto no positivo quanto no negativo. Vamos testar menos 1 e mais 1, menos 2 e mais 2, ok? Então, divisão por 1 e por 2 e vamos testar os valores positivos e negativos desses divisores aí. Aqueles que zerarem a equação são as raízes. Então, olha só, vamos testar primeiro o menos 1. Então, colocando menos 1 no lugar de S, ok? Então, no lugar do S ao cubo, nós vamos colocar menos 1 ao cubo. No lugar de 2S ao quadrado, nós vamos colocar 2 que multiplica menos 1 ao quadrado. E menos o S aqui, né? Nós vamos substituir o S por menos 1, tem o menos na frente, e ainda o menos 2. Quanto que vai dar o resultado dessa equação? Vai dar 0. Nós temos aqui 1 ao cubo negativo, vai ficar 1 negativo ainda, mais o 2, porque qualquer número elevado ao quadrado já fica positivo. Aqui fica positivo também, aqui negativo. Então, menos 1 mais 1 menos 2 igual a 0. Então, significa que o menos 1 é uma das raízes, ok? Vamos testar com mais 1. Então, fazendo a substituição no lugar do S ao cubo, do S ao quadrado e do S com o valor de 1 positivo, resolvendo essa equaçãozinha, também teremos 0. Significa que mais 1 também é uma das raízes desse polinômio de terceiro grau. Vamos testar agora com menos 2. Então, no lugar do S, colocaremos menos 2, como fizemos na primeira e na segunda equação, e calculamos agora o resultado. Calculando, chegamos em 0 também. Então, significa que menos 2 também é uma raiz. Um polinômio de terceiro grau tem 3 raízes, mas mesmo assim vamos testar o mais 2. Né? Então, colocando mais 2 no lugar dos S's, quanto que nós vamos ter? 12. Esse aqui não zerou a equação, significa que ele não é uma raiz. Então, nossas raízes são menos 1, mais 1 e menos 2. De posse dessas raízes, nós temos então como expandir aquele nosso polinômio. Então, olha só como vai ficar. Lembrando que sempre nós vamos utilizar o sinal inverso. Nossas raízes foram menos 1, então vai ficar S mais 1. O mais 1 fica S menos 1. E como o outro valor foi menos 2, fica S mais 2. Aqui sempre vai o valor inverso que está lá, ok? Por quê? Porque se a gente substituir aqui o S por menos 1, ele vai zerar. Menos 1 mais 1 zera. Mais 1 vai zerar. Menos 2 vai zerar também. Tá certo? Então aqui sempre vai o valor inverso daquele das raízes. Já temos o nosso polinômio expandido, agora nós podemos fazer a nossa expansão em frações parciais. Como é que funciona? Nós vamos pegar a nossa equação original e vamos expandir cada termo com uma letra. Olha só, o A sobre o S, o B sobre o S menos 2, o C sobre o S mais 1, o D sobre o S menos 1 e o E sobre o S mais 2. Tá certo? Nós colocamos cada um desses termos que estão no denominador do lado esquerdo com um coeficiente no numerador. Qual que é a próxima etapa? Nós vamos passar o denominador do lado esquerdo multiplicando o lado direito da equação. Então veja o seguinte, no A, nós vamos multiplicar por esse termo aqui inteiro, tá certo? Só que ele divide por S, então esse S com esse S aqui que está no denominador do A são simplificados. Então o A vai ficar o quê? Que multiplica S menos 2, esse termo aqui, S mais 1 e o S menos 1 e o S menos 2, tá certo? Essa é a expansão do A. Para o B, a mesma coisa, nós vamos pegar todos esses termos e multiplicar por B, porém vai dividir por S menos 2. Então veja que no B o termo S menos 2 não aparece. Aparece BS, S mais 1, S menos 1 e S mais 2. Por quê? Porque o S menos 2 simplificou com esse S menos 2 quando ele passou multiplicando aqui para o lado direito. No C o que vai simplificar? O S mais 1, que está aqui. Então vai ficar CS, S menos 2, S menos 1 e S mais 2, está aqui, ó. CS, S menos 2, S menos 1 e S mais 2. O D é a mesma coisa, agora simplifica com S menos 1. Temos aqui os termos do D. E o E é a mesma coisa, simplifica o S mais 2 que estava aqui. E o lado esquerdo continua com S na quarta, menos 6S ao quadrado, mais 9S, menos 8. Temos aqui o lado esquerdo da equação. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos estabelecer valores para zero que consigam zerar todos os coeficientes da equação menos 1. Por exemplo, nós vamos atribuir um valor de S que fique só uma das incógnitas
disponíveis para serem calculadas. Por exemplo, aqui, aplicando S igual a zero, como nós temos B multiplicado por S, C multiplicado por S, D multiplicado por S e E multiplicado por S, todos esses termos, o E, o D, o C e o B, acabam sendo zerados, porque zero multiplicando todos os outros termos, nós teremos zero. E sobrará apenas o lado esquerdo da equação e o termo os termos que multiplicam A. Então, olha só como é que fica. Menos 8 desse lado da equação aqui. Por quê? Porque S na quarta, aqui nós temos 0 na quarta. 6 vezes 0 ao quadrado, 9 vezes 0. Então, é só um menos 8. E no lado direito, nós temos o que? O A, 0 menos 2, 0 mais 1, 0 menos 1 e 0 mais 2. Então, aqui, mais 2, menos 1, mais 2. Como eles vão multiplicar, né? Então, 2 negativo vezes 1, nós teremos 2 negativo. Vezes 1 positivo, nós teremos 2 positivo. E vezes 2, nós teremos 4. Então, é 4A igual a menos 8. Fazendo aqui a divisão, passando o 4 para o denominador, nós temos que A igual a menos 2. Entendido o método? Agora nós temos que usar outros valores de S que zerem os outros termos. Por exemplo, deixando apenas o termo B, depois deixando apenas o termo C, depois apenas o D e depois apenas o E. Aqui eu apenas repeti a equação. Vamos usar S mais 2, por quê? S mais 2 vai zerar esse termo aqui, não vai? Ó, mais 2 menos 2 dá 0, então o A desaparece. Ele vai zerar também esse termo aqui, mais 2 menos 2 dá 0, então o C desaparece, o D desaparece e o E desaparece. Sobra apenas B e o lado esquerdo da equação. Então, fazendo a substituição, 2 na quarta, porque é 2 positivo, né? 6 que multiplica 2 ao quadrado, só que aqui é o menos, né? Mais 9 que multiplica 2, menos 8. Do lado direito, 2B, porque é 2 no lugar do S, 2 mais 1, 2 menos 1 e 2 mais 2. Fazendo aqui a solução algébrica, nós teremos 16 menos 24 mais 18 menos 8 igual a 2B, que multiplica 12. Então, 24B é igual a 2, ou seja, B é igual a 1/12. Então, aqui é só uma solução algébrica bem simples. Vamos fazer agora S menos 1, por quê? S menos 1 nós sabemos que vai zerar esse termo aqui, então A vai zerar. S menos 1 vai zerar o B, S menos 1 vai zerar o D e vai zerar o E, sobrando apenas o C. Então, fazendo a substituição do menos 1 aqui do lado esquerdo da nossa equação e do lado direito, onde nós temos o C, e aplicando aquele algebrismo anterior, nós vamos chegar então na conclusão de que C é igual a 11 terços. Vamos utilizar agora S mais 1, porque o S mais 1 vai zerar todos os termos menos o D, tá certo? Porque o D aqui, ó, nós não temos um S menos 1 para ser zerado. Então, nós teremos o lado esquerdo e o termo D. Fazendo aqui os nossos cálculos algébricos, né, nós temos aqui o lado esquerdo da equação e o lado direito com o D. Nós vamos chegar à conclusão de que D vale 2 terços. Agora, vamos fazer com S igual a menos 2. Com S menos 2, o único termo que não será zerado é o E. E o lado esquerdo da equação, então colocando aqui os valores no lado esquerdo da equação, né, o menos 2 na quarta, menos 6 que multiplica menos 2 ao quadrado, mais 9 que multiplica menos 2 e menos 8, e aqui no lado direito da equação o termo E, então menos 2E que multiplica menos 2 mais 1 e menos 2 menos 1. Fazendo o cálculo algébrico, nós vamos chegar que E é igual a menos 17/12. Aqui apenas repetindo aquela equação inicial que nós já havíamos expandido. Como nós temos todos os termos, todos os valores, temos o valor de A, de B, de C, de D e de E, nós vamos apenas substituí-los no lugar das nossas incógnitas, ok? Então, A vale menos 2, o B 1/12, o C 11 terços, o D 2 terços e o E 17/12. Não esqueça de trazer os sinais junto, né? Então, como o 2 era negativo, o 17/12 era negativo também, nós carregamos os sinais para cá. Muito bem, tendo isso daqui dessa forma, fica muito fácil fazer inversão utilizando uma tabela de transformadas de Laplace. Um passo que pode te ajudar a visualizar mais facilmente na tabela de transformadas de Laplace é justamente deixar as constantes multiplicando as equações principais. Então, nós vamos colocar menos 2 que multiplica 1 sobre S, mais 1/12 que multiplica S, 1 sobre S menos 2, mais 11 terços que multiplica 1 sobre S mais 1, mais 2 terços que multiplica 1 sobre S menos 1, e menos 17/12 que multiplica 1 sobre S mais 2. Nas tabelas de transformada de Laplace, nós só precisaremos dessas duas relações aqui. Da constante é 1 sobre S, né? Uma constante 1 é 1 sobre S. E de E na AT é 1 sobre S menos A.
Com essas duas relações, nós conseguimos fazer a inversão de todos esses termos aqui para o domínio do tempo. Por quê? Nós saímos lá de uma equação diferencial, transformamos em uma equação algébrica e agora estamos voltando para o domínio do tempo. Então, usando as relações, como é que vai ficar? Menos 2 que multiplica 1 sobre s é a mesma coisa que o próprio menos 2, porque se 1 vale 1 sobre s, menos 2 sobre s vale menos 2. Então, está aqui o primeiro termo. O segundo termo, 1/12 é a nossa constante. Vamos utilizar essa relação aqui, ó. 1 sobre s menos 2, 1 sobre s menos a. Então, qual que é o nosso valor de a? É menos 2, então vai ficar e na 2t. Mesma coisa para o próximo termo, temos a constante aqui, 11/3, e na menos t. Por quê? Porque o valor aqui é mais 1. Se aqui é mais 1, nós temos que passar como menos 1 para cá, porque aqui estava sinal negativo e aqui está positivo. Mesma coisa para outro termo, 2/3, 1 sobre s menos 1, então vai ficar 2/3 e na 1t, porque é at, né? Então é 1t, menos 17/12 e na menos 2t, né? Porque a nossa relação é s menos a e aqui está s mais 2. Então significa que o valor que vem para cá é negativo. Então menos 17/12 e na menos 2t. Essa é a solução então da inversa da transformada de Laplace e daquela equação diferencial do nosso primeiro vídeo. Quem gostou, curta e compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigado.